santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Santos. Para quem não me conhece, meu nome é Aline e hoje vamos meditar sobre a vida de uma grande santa que se tornou até doutora da igreja por sua pequenez. Parece contraditório, né? Mas o reino dos céus é dessa forma mesmo. Então vamos começar? Vamos traçar sobre nós o sinal da Santa Cruz? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo purifique os nossos pensamentos, nos liberte de qualquer opressão que traga maus pensamentos, más inclinações, tudo que não for seu. Deus Espírito Santo vai tirando, vai nos curando, nos libertando e nos selando com seu amor, colocando os pensamentos, assim como foi colocado em Santa Teresinha. Tire todo o pensamento de grandeza, de querer, de status, de orgulho, de vaidade. Coloque em nossas mentes, Espírito Santo, o espírito de pequenez, para que pequenos possamos dar espaço àquele que deve ser grande em nós, que é o Senhor Cristo Jesus, nosso Deus. Espírito Santo, purifique nossas palavras, que das nossas palavras não saiam maldições, somente bênçãos, Senhor Jesus. Abençoe nossos lábios para que eles sejam a sua boca, Espírito Santo, que falemos em seu santo nome. Espírito Santo, venha ao nosso coração, equilibrar as nossas emoções, purificar todos os desequilíbrios nas emoções, nos sentimentos, tirando sementes plantadas pelo maligno, o joio que foi plantado no meio do trigo em nosso coração. Espírito Santo, peço que vá purificando, tirando, nos alertando, iluminando a nossa mente para que possamos ver essas sementes plantadas pelo inimigo em nossos corações. E depois de tirar essas sementes e tirar até plantas que já estão grandes, já cresceram raízes, que o Espírito Santo também possa nesse momento tirar pela raiz todos os traumas, todas as tristezas, todas as mágoas, todas as tribulações que nos entristeceram ou nos desmotivaram nesse momento, para que possamos seguir com as emoções equilibradas, com as emoções conforme a santa vontade de Deus. E que possamos, assim como Santa Teresinha, receber a graça de Deus amar em nós, para que possamos amar perfeitamente. Amém. Vamos pedir também a proteção do nosso anjo da guarda. Sim, ele que é um presente de Deus em nossas vidas e que a gente tem que sempre usar. Usar não, né? Não é o termo certo. A gente tem que sempre contar com esse nosso grande amigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina, protege. Amém. Vamos também contar com a intercessão de nossa mãezinha, sim, Nossa Senhora. Ela que, como toda mãe, antes do filho pedir, ela já está pedindo por nós, podem ter certeza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos agora na certeza, na fé, de que Jesus também está presente entre nós, porque a promessa dele que quando 2 ou mais estivessem unidos em seu nome, em concórdia, assim, concordamos que queremos meditar a vida de Santa Teresinha e queremos ter cura, libertação em nome de Jesus e pela sua presença e pela sua ação, né? Porque é Jesus quem cura e que liberta. Então, sim,
Cremos que Jesus já está aqui neste momento, já está entrando na sua casa onde você está. E não só no local que você está, mas sobretudo, Ele está no seu coração. Basta você permitir que Ele haja em ti, porque Ele já está aí. Às vezes Ele está num cômodo tão apertadinho, né? Tão desconfortável dentro do seu coração. Às vezes a gente dá tão pouco espaço para Deus em nossas vidas, na verdade. Então que neste momento a gente creia que Ele já está conosco e que é a promessa dele também, que Jesus é o Deus Emanuel, né? É aquele que está conosco por todos os dias. Bom, então vamos começar a falar sobre essa grande santa que, pelo trocadilho, uma grande santa que se fez pequena e se tornou doutora da igreja, né? A lógica do reino dos céus é totalmente invertida da lógica do mundo. Na lógica do reino dos céus, a gente precisa esvaziar-se de si. Jesus já disse: quem quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo. E foi isso que essa grande santa, por isso que é doutora da igreja. Doutor da igreja é aquele que a Santa Igreja reconhece grandes ensinamentos na sua vida. A sua vida foi um grande ensinamento, né? Então, por isso ela é doutora da igreja, porque ela entendeu que ela tinha que ser cada vez menor para ser cada vez maior no reino dos céus. Porque ela entendia que não seria ela que seria maior no reino dos céus, né? Ela ficava cada vez menor porque Cristo cresce nela. Jesus cresce na gente quando a gente se diminui. E é assim que a gente cresce, porque a gente se torna realmente a imagem e semelhança de Jesus, né? E tenho certeza que você já experimentou isso na sua vida. Toda vez que a gente faz uma renúncia à nossa vontade, ao nosso desejo para ajudar um próximo, para visitar um enfermo, para fazer um almoço, alguma comida para alguém que está precisando, quando você doa algum alimento, quando você dá um bom conselho, não pensando no seu interesse, mas simplesmente na alegria e felicidade da outra pessoa. Várias formas de atos de misericórdia que a gente pode fazer, né? Os espirituais e os corporais, né? Quando a gente consola as pessoas, quando a gente também não dá só a questão material da questão espiritual, né? Então, todas essas vezes eu tenho certeza, porque eu acho que é muito difícil alguma pessoa na face da terra que nunca tenha feito um ato de misericórdia em sua vida toda. Não é verdade? Então, nesses momentos, se a gente parar e pausar eles, congelar, a gente vai ver quanto aquele momento nos preencheu, quanto aquele momento nos completou. A gente se sente feliz, a gente se sente realizado. E essa é a verdadeira felicidade, esvaziar-se de si para que Cristo cresça, né? São João Batista também disse no Evangelho: é necessário que eu diminua, eu e você, vamos colocar essa frase. Agora a gente fala, né? É necessário que eu diminua para que Ele, Jesus, cresça. Então que a gente tenha sempre isso em mente também, a gente que também está nesse trabalho, né? Nessa missão de evangelização, que a gente tenha sempre isso no nosso coração. Que não estamos preocupados conosco mesmo, mas sim com a mensagem, que é o próprio Deus. E é Ele que faz o trabalho. A gente é só um instrumento, né? Me veio agora ao coração, o que seria de um violão sem o tocador, nem sem o tocador, sem o... esqueci, me fugiu o nome. Sem a pessoa, o músico, né, que toca o violão. Não seria nada, não sairia música nenhum desse violão. Assim somos nós, somos um instrumento nas mãos de Deus. Se a gente não se coloca à disposição de Deus para que Ele nos toque e saiam belas melodias, às vezes a gente desafina, o pecado vai nos desafinando. Mas se a gente vai confiando nele e não se enrijece, ele vai afinando. Não é assim que o músico faz? Ele vai afinando os nossos corações, vai nos purificando, nos libertando,
nos fazendo enxergar a nossa própria miséria, não para a gente ficar triste, mas para a gente ver que a gente precisa da graça dele, precisa dele e depende dele. E isso Santa Teresinha fez muito bem. Santa Teresinha entendeu que ela precisava ser como uma criancinha. Sim, ela se sentia uma criancinha espiritualmente, porque na vida ela não tinha nada de criança, era uma pessoa muito corajosa, muito determinada, né? Porque ela colocou isso em seu coração de ser pequena e várias pessoas que a desagradavam, ela bravamente, não como uma criança, porque criança quando é desagradada tende a fazer birra, né? Tende a espernear. E de fato isso aconteceu com ela por um tempo, né? Porque ela é, que eles falam, né? O temperamento, né? Mais emotivo. Então e eu me identifico muito com ela por isso, né? Nesse aspecto de ser uma pessoa muito emotiva, que fico doída muito fácil, mas ela obteve uma graça muito grande num dia de Natal. Você vê só como que Deus é delicado e sutil, bem no dia de Natal, o dia que Jesus nasce em nós. Então, enquanto isso ainda estava trazendo alguma ensinamento para ela, Deus foi permitindo que ela tivesse esse desequilíbrio, né? Vamos dizer assim, emocional. E num certo dia de Natal, tudo isso mudou. Jesus deu a graça a ela e ela parou de se fazer birra espiritual, né, das coisas que aconteciam na vida dela. E é algo que eu peço muito a Jesus, muito mesmo, porque eu preciso. Eu vejo que eu tava falando que ela espiritualmente ela não tem nada de criança nesse sentido, né? Ela é adulta, muito sábia, muito assim, tem sabedoria de pessoas muito mais velhas, né? Vamos dizer assim. Não é uma criança. Que a gente fala assim que Santa Teresinha entendeu que ela precisava ser como uma criança. Mas como uma criança no sentido de depender de Deus, né? E é isso que eu me espelho muito nela. Eu busco muito isso. E ela me ajudou muito, muito mesmo, em fases muito difíceis da minha vida, justamente. Eu sempre me dei muito bem com as pessoas, mas sempre tem uma pessoa ou outra que a gente, né, por choque de pensamentos, por choque de vivência, por choque de educação, cada um é de um jeito, cada um tem suas vivências, tem suas experiências. Não que eu esteja certa e a outra pessoa esteja errada. Não, simplesmente causa um choque quando a gente pensa diferente, sente diferente. E ela me ensinou muito isso, de que a gente precisa amar essas pessoas, mas que a gente não precisa porque eu me torturava muito, porque às vezes eu não conseguia amar com o sentimento, mas com as ações eu via que eu sempre procurava atos de amor, mas com os sentimentos às vezes não vinha tanto. Mas eu comecei a entender com ela que a gente tem que pedir a graça para o próprio Jesus amar essas pessoas que a gente não tem tanta facilidade em nós, né? Porque Deus não nos pede algo impossível. Jesus mesmo disse, ela põe no livro, que tá no Evangelho também, né? Que nós devemos amar ao próximo como nós mesmos. Esse é o mandamento antigo. Aí ele põe um mandamento novo, que é amar aos outros como eu vos amei, né? Ele põe algo até mais difícil, né? Que é amar alguém como Jesus ama, é impossível para nós. Só que se ele nos pede, ele dá a graça. Então, eu percebi isso e isso meu coração, ainda às vezes eu fico sim perturbada com isso quando eu vejo que eu não estou amando alguém. Mas eu começo a ficar mais em paz lembrando disso e esse é um grande conselho de todo santo, pedir logo socorro a Deus. Fala, não estou conseguindo amar essa pessoa, põe a sua graça, venha amar essa pessoa em mim. E todo mundo tem na vida, gente, pessoas que a gente não se dá bem por infinitos motivos. Então, tudo vai melhorando na sua vida, no seu relacionamento, como você começa a pensar assim, até essa pessoa que te era difícil acaba sendo uma pessoa fácil. Então, fácil no sentido assim que você aprendeu a lidar com as suas emoções em tudo isso que te acontece, né? E a pessoa também começa a lidar melhor com as emoções dela.
Então a chave está na aceitação do outro, mas sobretudo contar com a graça de Deus para amar o próximo da forma que ele ama essa pessoa. Então toda vez que a gente é magoado, a gente tem que sempre falar: Jesus, ama em mim essa pessoa. Tu vês tantas coisas nela, ela é tua imagem e semelhança. Jesus está em todo batizado. Então, a pessoa é a imagem e semelhança de Jesus. Tem Jesus nela. Santa Teresinha sempre falava isso também. Tinha uma irmã que chamava Irmã São Pedro que desagradava muito a Santa Teresinha. E Santa Teresinha nunca deixou transparecer. E até essa Irmã São Pedro falou para ela um dia: mas por que você sorri tanto para mim? Por que você me ama tanto? Aí ela falou: porque eu vejo Jesus em você, né? Então, é esse o segredo. E hoje em dia tá tendo tanto desamor, tanto conflito. Isso tudo é coisa do inimigo. A gente tem que tirar essas sementes que ele vai plantando de falsos sentimentos. Não tem só... tem falsos sentimentos que vêm no nosso coração. E se a gente dá abertura... Por exemplo, às vezes a gente se dá bem com uma pessoa, de repente começa tudo a desandar. E a gente nem sabe mais por que desandou. A gente tem que renunciar a isso, colocar isso, né, aos pés de Jesus, pelas mãos de Maria e dos arcanjos de São Miguel, sobretudo, que é o chefe da milícia celeste. Entregar tudo isso a Deus para que ele transforme esse mal num bem. É promessa de Deus também, que de todo mal ele transformaria isso num bem. Agora eu vou ler um pedaço do livro de Santa Teresinha, que é um diário, né, uma biografia dela. Chama A História de uma Alma. Aqui. Que eu ganhei também da minha querida sogra. Minha sogra já me deu tanto livro, eu agradeço muito, viu, Maria Mer? Me ajuda bastante, me enriquece muito. Vamos lá. Ah, Senhor, sei que não ordenais nada impossível. Conheceis minha fraqueza e minha imperfeição, melhor que eu mesma. Bem sabeis que nunca poderia amar minhas irmãs como vós as amastes. Se vós mesmos, ó Jesus, não as amasse em mim, é porque querereis me conceder essa graça que fizestes um mandamento novo. Olha só como que Deus é perfeito e como Deus se revela aos pequenos, se revelou a Santa Teresinha. Falei, eu nunca pensei por isso, e o demônio nos atormenta até de um bom sentimento que a gente quer amar. A pessoa não consegue, ele consegue nos inquietar. Então, olha só a regra de ouro, né? À toa que ela é doutora da igreja, que ela nos dá. Que se Deus nos pede algo impossível para nós, é porque ele quer nos dar essa graça, porque Deus é o Deus do impossível, né? Então, é porque querereis me conceder essa graça que fizestes, um mandamento novo. Ó, como amo, sendo que me dás a certeza de que vossa vontade é amar em mim todos aqueles que me ordenastes amar. Sinto que quando sou caridosa, é só Jesus que age em mim. E é isso mesmo, porque Jesus mesmo fala que só Deus é bom. Então, quando temos atos de bondade, Deus que está em nós é que está agindo, né? Porque somos imagem e semelhança dele. Mais unida fico a ele, mas amo todas as minhas irmãs. Quando quero aumentar em mim esse amor, quando o demônio, sobretudo, procura colocar perante os olhos da alma os defeitos de tal ou qual irmã, que me é menos simpático, olha só como que é o que eu tô falando, ele vai pondo sementinhas, que se a gente dá abertura, a gente começa a concordar, esse joio começa a sufocar o trigo, né? Então, voltando. Quando quero aumentar em mim esse amor, quando o demônio, sobretudo, procura colocar perante os olhos da alma os defeitos de tal ou qual irmã, que me é menos simpática, apresso-me em procurar a ver as suas virtudes, seus bons desejos. Olha só. Então, a gente já tem que... começou a falar muito defeito, acontece isso. Às vezes eu tenho essas tentações e Deus vai dando discernimento, já começa, cala-te, cala-te, cala-te. É o que me vem na minha mente. Fala assim, cala-te. Jesus nunca deixou o inimigo ficar falando. Fala, cala-te, e já procura
procurar coisas boas na pessoa, né? Penso que se a vi cair uma vez, bem pode ter conseguido muitas vitórias que ela esconde por humildade. E que mesmo aquilo que para mim parece ser uma falta, pode ser, devido à intenção, um ato de virtude. Quantas vezes a gente está fazendo algo para alguém e a pessoa mal pode sonhar de que aquilo que a gente está fazendo é algo para o bem dela, é algo que está nos sacrificando, né? Quantas vezes a gente se sacrifica pelo próximo e a pessoa não sabe e às vezes até nos critica. Acontece muito isso. Então, que a gente pare de olhar muito superficial, né? É isso que vem ao meu coração, assim como Santa Teresinha. E é isso que eu preciso buscar para me magoar menos, porque eu sou uma pessoa que se magoa fácil, eu não queria ser assim não. Mas eu sou muito sensível e é engraçado que eu acho que Deus já começou a me libertar, porque ultimamente eu tenho brigado muito com esses meus sentimentos que vêm brotando. E eu via até assim como se fosse uma criança mimada, assim, via na minha mente eu batendo as mãos no chão, as pernas no chão, igual criança que faz birra. Quando eu comecei a renunciar esses sentimentos, essas coisas que o demônio foi querendo plantar no meu coração, Jesus, né, o Espírito Santo me mostrou, me deu essa visualização de que era isso que eu estava sendo liberta, dessa birra espiritual. É lógico que eu ainda sinto que ainda vou continuar me magoando de uma forma fácil, mas eu consegui já dar um passo no sentido de que como combater essas mágoas, como combater esses dardos envenenados do inimigo, porque a nossa luta não são contra as pessoas, é contra o demônio. E é o demônio que às vezes pode usar até de mim, porque às vezes a gente fere, a gente não é só ferido, né? Eu tenho que reconhecer que muitas vezes eu feri e que muitas vezes ainda vou ferir, não porque eu quero, mas porque às vezes a gente é usado como instrumento. Ou às vezes a gente não tem intenção e fere as pessoas, mesmo que a gente está sendo instrumento do inimigo, às vezes a gente não tem aquela intenção e a pessoa às vezes interpreta mal, né? Não vê o todo, né? Ou a gente fala algo sem pensar, acontece, né? Então a gente também tem que lembrar que a gente fere, não que a gente é só ferido, porque a gente tem que sempre... A gente tem a tendência de se fazer de vítima, de como só a gente fosse ferido. Isso não é verdade. Então vamos nos lembrar sempre de Santa Teresinha. Olha outro trecho do livro dela, que lindo. Ela conversando com a Madre Superiora dela. Este ano, Madre querida, Deus deu-me a graça de compreender o que é a caridade, que é o amor, né? Compreendia antes. É isso que eu tô querendo dizer. Tem coisas que a gente acha que a gente compreendeu, assim, tal, mas a gente não sente na alma. A gente não consegue ter as armas para lutar, né? E a gente vai vendo que a gente vai crescendo quando a gente começa a ver essas mudanças na nossa alma. Compreendia antes, mas de maneiras imperfeitas. Não tinha aprofundado esta palavra de Jesus. O segundo mandamento é semelhante a este. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Dedicava-me, sobretudo, a amar a Deus, e foi amando-o que compreendi que não devia deixar que o meu amor se traduzisse apenas em palavras, pois nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E também isso serve de um alerta pra gente. Quantas vezes a gente fica falando que ama a Deus ou que ama o próximo, mas as nossas atitudes nunca são de amor, né? São mais de desamor do que de amor. Essa vontade Jesus deu a conhecer muitas vezes. Deveria dizer quase a cada página do seu evangelho. Mas na última ceia, quando sabe que o coração dos seus discípulos ardem de maior amor por ele, que acaba de dar-se a eles no inefável mistério da sua Eucaristia, esse doce Salvador, olha que lindo, quer dar-lhes um novo mandamento. Diz-lhe com indizível ternura:
Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, que, assim como eu vos amei, vós também vos ameis uns aos outros. E nisto, precisamente, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, era algo que me inquietava, era isso. Eu falava assim, como que eu tô, né, servindo a Deus, dizendo que eu tô servindo a Deus, com esse desamor que tá vindo no meu coração? Me inquietava muito. Por quê? Porque todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então eu me sentia hipócrita, né? E depois que eu conheci esse livro e comecei a ler e meditar, eu vi que o desejo é um desejo santo, o que eu tenho no meu coração, de amar perfeitamente todas as pessoas. Esse desejo foi plantado pelo próprio Deus. E para Ele nada é impossível. Então, Ele vai amar em mim no momento certo. Às vezes as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, Deus vai permitindo que a gente continue daquela forma para a gente crescer em humildade, né? Não crescer em vaidade e orgulho, porque isso atrapalha e afasta do reino dos céus. Para que a gente se veja humilde, que a gente se veja fraco, ver quanto a gente cai sem o auxílio dele, ver o quanto que a gente precisa dele, igual um bebê que não sobrevive sem a mãe, ou sem alguém que vai cuidar desse bebê. Nós precisamos compreender isso com a alma, não só falar da boca para fora, ai, Deus cuida de mim. Não, por isso, sinceramente, fala, não, Deus está cuidando de mim, Deus cuida de mim. Mas é lógico fazer a nossa parte, né? Porque Deus vai nos pedindo muitas coisas e Ele vai discernindo, Ele vai colocando, exigindo coisas da gente, escolhas e renúncias que não são fáceis de se fazer. Mas Ele sabe que é para o nosso crescimento espiritual. Então eu peço, Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, de toda a milícia celeste, de todos os santos, e em especial da sua grande santa, doutora da Igreja, Santa Teresinha, que neste momento, Senhor Jesus, possamos abrir os nossos corações a missão, ao projeto que tu tens em nossas vidas, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós, como diz Carlo Acutis, nascemos para ser originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ninguém tem que ser igual a ninguém, né? Muitas vezes a gente se cobra, eu devia ser mais assim, mais assado. É lógico que a gente tem que sempre tentar melhorar, dar o nosso melhor. Mas você tem que ser você, cada um tem que ser o que é. E naquilo que nós somos é que Deus vai trabalhando em nós e vai realizar o seu projeto divino em nossas vidas. Então vamos agora com essa bela música que foi feita pela irmã Kelly Patrícia, de um poema que Santa Teresinha escreveu para Deus. É loucura, muito, minha Senhor, esperar que o teu amor depois de de todos os desmandos me aceite como sou. A gente tem que se reconhecer, tá vendo? A gente sabe que a gente é loucura, é essa criança birrenta que não quer obedecer o pai e a mãe, né? esperar com terno ardor Que minhas limitações faça loucuras de amor. Porque quando somos fracos que somos fortes, porque Deus se faz forte em nós. águia não Sou meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a aspiração do seu voar, voar. Quero em meu rosto ficar, a fitar o sol do amor, que é o próprio Deus. Amor, passarinho
sou nas mãos do meu Senhor. Que nós possamos ser esse passarinho. Certa vez um padre falou para mim, eu contando toda a minha história de vida para ele falou: Aline, se veja como um passarinho, né, nas mãos de Deus. E eu não conhecia essa música ainda, depois eu me apaixonei cada vez mais por Santa Teresinha. Não vou me preocupar, Porque sei que entre as nuvens Ele está está a brilhar. Vamos passar por tribulações, por dificuldades, mas Deus sempre estará lá. Você viu? Santa Teresinha fala, o sol sempre está atrás das nuvens. E por isso que a gente confia, mesmo nos momentos de tribulações, nas dificuldades que você está passando. Deus não sumiu, você só não está o vendo. E nesse momento você precisa ter a confiança. É a confiança que vai te resgatar, a confiança que Deus não te desampara. Coloca a confiança que você vai receber as graças. Somente O olhar e também no coração, a aspiração do teu voar, voar. Quero em meu rosto ficar, a fitar o som do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Então vamos também nesse momento tirar uma palavra. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor Jesus que envie seu Espírito Santo a guiar os meus dedos, para que seja dada a palavra que console esses corações que estão atribulados, estão inquietos. Veja como uma palavra de Deus a você. Acho que sempre sai invertido, mas eu vou falar. Aqui, ó. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Mateus 6, 33. É ou não é tudo que a gente acabou de meditar? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar da nossa vida, é isso que só pode acontecer. Tudo vem por acréscimo, porque só Deus basta. Deus é suficiente para nós. Fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada.